Meus amados irmãos e amigos, eu vos saúdo com a doce e gloriosa paz do Senhor. Obrigado pela sua sintonia, pela sua cooperação. Onde você estiver, que você possa continuar nos ajudando, fazendo esse grande trabalho. E nestes dias, quando nós estamos tratando da obra de Deus, da pescaria de almas, eu quero me referir especialmente aos nossos amigos pescadores que estão espalhados aí por toda a costa brasileira, pescando, e muitos deles também lendo a Bíblia, fazendo a obra de Deus. Muito obrigado a você. Faça isso. Gaste um pouco do seu tempo fazendo aquilo que agrada ao Criador. Continue assistindo aos vídeos e compartilhando com seus amigos, nos grupos de amigos. E assim estaremos aguardando a volta do Senhor. Estudaremos a lição de número 11 para o dia 12 de março de 2023. O avivamento e a missão da igreja é a nossa temática. O avivamento e a missão da igreja. O nosso texto áureo diz: E disse-lhes, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Evangelho segundo Marcos, capítulo 16, versículos 15 e 16. A verdade prática. Neste tempo marcado pela falta de fé, a igreja só pode cumprir a sua missão se estiver imersa no avivamento espiritual. 3 são os objetivos da nossa lição de hoje. O primeiro, conhecer as características que evidenciam o avivamento da igreja primitiva. O segundo, conscientizar de que o avivamento espiritual é indispensável para proclamar o evangelho sob o poder do alto. E, finalmente, o terceiro, explicar que o genuíno avivamento repercute em evangelismo e missões, juntamente com a manifestação dos dons e poder do Espírito Santo. Louvado seja o Senhor. Então, nós vamos estudar a lição de hoje, que está apresentada em 3 tópicos: o avivamento após a ressurreição de Cristo, o avivamento na missão da igreja local e o terceiro, o avivamento e as missões transculturais. Meus amados, neste trimestre que estamos acabando, nós tivemos lições maravilhosas, lições que nos deixam mais crentes na volta do Senhor. Lições que nos deixam mais alegres em saber que muitas almas estão, como nós, também sendo ganhas para o reino de Deus. Estudamos na semana passada o avivamento na vida pessoal e nesta semana estudaremos o avivamento na vida e o avivamento e a missão da igreja. Meus amados, no primeiro ponto, no primeiro tópico e no primeiro item desse tópico, nós podemos ver o desânimo dos discípulos. E nós queremos dizer que pelo menos dois, queremos citar 2 episódios que dizem muito desse desânimo dos discípulos. Nos dias anteriores à ressurreição de Cristo, nós sabemos que Israel, principalmente Jerusalém, ali estava em polvorosa. Houve ali muitos
muitos fatos que entristeceram os discípulos. A prisão, o julgamento, a morte do Senhor Jesus Cristo, isso deixou os discípulos e a igreja em Jerusalém, que já era recém-formada, muito triste, muito, assim, acabrunhada. Glória a Deus. Então nós estamos tratando do desânimo dos discípulos. Então nós queremos dizer que 2 episódios falam muito sobre isso. O primeiro é que não foram os homens, mas as mulheres que deram os primeiros passos para constatar a veracidade da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, como ele havia falado antes. Os homens estavam numa situação muito difícil, aliás, as mulheres também. Mas eu sempre repito que Deus tem algo assim especial com as mulheres. As mulheres são mais cuidadosas, são mais detalhistas. E foram elas, então, que correram e foram para visitar o túmulo, na esperança, naturalmente, de encontrar o túmulo vazio, na esperança de saber, de constatar que Jesus havia verdadeiramente ressuscitado. Os discípulos, naqueles momentos em Jerusalém, eles estavam desanimados. Desanimados porque eles andaram durante 3 anos e meio com aquele que eles sabiam ser o rei dos judeus. Aquele que curava os leprosos, aquele que devolvia a vista aos cegos, aquele que fazia com que os aleijados andassem. E de repente, eles ficam sem essa referência. Essa pessoa desaparece da vida deles. Isso, na verdade, desanima muito. Eles estavam incrédulos. Incrédulos porque não cabia na cabeça de ninguém que assim de forma tão repentina, aquele que era referência dos judeus, aquele que os próprios fariseus diziam que quem é este? Quem prega com tanta autoridade? Eles pregam com maior autoridade do que os escribas, do que os fariseus. Então eles estavam incrédulos sobre aquilo também. Estavam órfãos. Eles estavam sós. Aquele que prometia tanta esperança, aquele que prometia, que trazia tanta paz, aquele que arrastava tantas pessoas após si, por 3 dias havia sido tirado. Eles estavam abandonados. Eles estavam escondidos com medo das ameaças dos judeus. E também o outro evento, os 2 discípulos que desciam para Emaús, a Bíblia diz que eles estavam extremamente desanimados, a ponto de Jesus acompanhá-los na caminhada e ele não conhecer. Tamanha era a desesperança, tamanha era a tristeza, a incredulidade, o abandono que eles estavam passando. Tudo isso aconteceu enquanto Jesus estava para ressuscitar. Era tamanha o desânimo. Mas Jesus, após ressuscitar, ele quer dar provas aos discípulos, aos apóstolos, de que a promessa que ele havia feito, as profecias que haviam desde o Antigo Testamento, agora estavam cumpridas. E ele aparece aos discípulos para a constatação, para que eles constatassem, para que eles soubessem que aquela história que Maria Madalena levou aos apóstolos era verdadeira. O homem, o Filho de Deus que prometera que seria morto, mas que ressuscitaria, verdadeiramente ressuscitou. E ele então aparece aos apóstolos no cenáculo. O cenáculo é o local onde Jesus celebrou a última Páscoa. E o cenáculo é também o lugar onde os apóstolos estavam
escondidos com medo dos judeus. Não era só os apóstolos, outros crentes também estavam ali. E Jesus, então, a Bíblia diz que ele entrou, porque Jesus, meus amados irmãos, ele não respeita espaço, ele não está limitado a espaço. Ele não precisa que a porta se abra para ele entrar, ele é Deus. E então a Bíblia diz que ele entrou no cenáculo onde eles estavam e pôs-se no meio. Pôs-se como figura central. Como que dizendo, olha, eu estou aqui. E a Bíblia diz que ele então diz, paz seja convosco. E nenhuma voz se levantou. O silêncio foi tamanho. Ele então, diz a Bíblia que ele mostra as mãos onde os cravos entraram. Ele mostra o lado também. De sorte que os discípulos, aí quando eles veem as mãos e quando veem o lado, eles se alegram. E Jesus então diz novamente, paz seja convosco. Jesus então repete, porque ele sabe que após a amostra dos sinais da morte dele, os apóstolos então passam a crer. Mas a Bíblia diz que já que o Tomé não estava ali. Chegando ele, os discípulos disseram, nós vimos o Senhor. E Tomé diz, não, eu não creio. Se eu não vir os sinais na mão e não colocar o dedo no sinal da mão, e se eu não vir também o sinal do lado, de forma nenhuma eu crerei. A Bíblia diz então que Jesus aparece 8 dias depois e aí Tomé estava. Jesus mostra os sinais que Tomé queria e diz, Tomé, não seja incrédulo, seja crente. Louvado seja o Senhor. Essa é a segunda vez que ele aparece, mas a terceira vez ele aparece lá no mar da Galileia, onde eles, muito desanimados, já haviam desistido do ofício, estavam lá pescando. Ele aparece e sauda-os, glória a Deus, e janta com eles, de maneira que eles reconhecem que aquele era Jesus. O Jesus ressuscitado. A doutrina da ressurreição, que era desconhecida para eles, agora se confirma. E Jesus ressuscitado. Glória a Deus. O avivamento após a ressurreição foi bênção pura. Após a ressurreição, nós já aprendemos que Pedro pregou e Jesus salvou. Após a ressurreição, tudo foi maravilhoso. Glória ao Senhor. Após haver ressuscitado, o clima de incredulidade que predominou a mente dos apóstolos e dos discípulos, agora é outra coisa. Aquela incredulidade dá lugar à alegria, à paz, ao contentamento, à fé, à esperança. Glória ao Senhor. Depois da ressurreição, Jesus deu aos discípulos o grande mandado da grande comissão. Então, quando Jesus aparece pela primeira vez, ele diz, olha, assim como o Senhor como meu Pai me enviou, eu vos envio a vós. E soprou sobre os apóstolos e diz, recebei o Espírito Santo. Então, depois dali que ele aparece pela segunda vez, ele então entrega a eles a grande comissão. E ele diz, ide por todo o mundo. E aí nós conhecemos aquilo que a igreja mais atrás falava da igreja dos 5 sinais. Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda a criatura. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê será condenado. Aí ele estica aqui um pouco e lá no capítulo, no versículo 17 do livro de Marcos, ele diz, como os sinais que seguiriam os que creem, eles expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se beberem alguma coisa mortífera, não lhe farás dano algum, e imporás as mãos sobre os enfermos e os curarão. Todos esses sinais Jesus entregou nas mãos dos apóstolos
após a sua ressurreição, eles então abraçaram essa missão, abraçaram esse trabalho e continuaram fazendo a grande obra do Senhor, cumprindo a grande comissão. O avivamento da missão na igreja local. Meus amados, por falar em igreja local, eu quero me referir assim, muito rapidamente, sobre o nosso trabalho aqui no Augusto Franco, nessa região aqui. Nós estamos agora em 2023, completando 40 anos que começamos o trabalho aqui no Augusto Franco. Eu me lembro que nós chegamos aqui no Augusto Franco, vindo lá do Santos Dumont, no finalzinho do mês de dezembro de 1982. Congregamos primeiramente lá no São Conrado e depois viemos congregar num quartinho alugado ali na Praça dos Correios. E poucos meses também, depois nós viemos aqui para o prédio onde é instalada hoje o grande templo da Assembleia de Deus no Augusto Franco. E durante essas missões locais, eu queria destacar um fato aqui que talvez não passe pela cabeça de algumas pessoas, que foi o trabalho de 3 servos de Deus, que eu chamo de um homem incansado e 2 mulheres incríveis. Eu estou falando do pastor Moacir Vieira, da nossa irmã Lindinalva, a irmã Linda, e da irmã Honorina, que foram referências maravilhosas no início dos trabalhos aqui no Augusto Franco, nas missões locais, no evangelismo local, no evangelismo de Jerusalém. O pastor Moacir todos conhecem, hoje já está descansando, já parou o labor ministerial, e a irmã Honorina já dorme no Senhor. Quem quiser encontrá-la vai ter que perseverar até o fim e aí vai encontrá-la no céu. E a irmã Lindinalva, a irmã Linda, quem quiser encontrar, é só vir aqui um dia na Escola Bíblica do Augusto Franco, ela sempre está aí. Escola Bíblica Dominical do Augusto Franco, todos os domingos ela está aí. São 3 servos de Deus que eu tomo como referências do trabalho da missão local aqui no Augusto Franco. Deus abençoe esses 3, aliás, os 2 servos de Deus, porque a irmã Honorina, já foi chamada e já dorme no Senhor. Então, o avivamento da missão da igreja local. Meus queridos irmãos, quando Jesus mandou, ele disse: ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria e até aos confins da terra. Jesus não estava falando de um evangelho pontual, de algo alternativo, não. Ele estava falando que primeiro começa por Jerusalém e depois se espalha, sem deixar Jerusalém, se espalha para toda a Judéia, para toda a Samaria e até os confins da terra, que é o último estágio da missão da igreja. Então, se nós quisermos ter bons trabalhos evangelísticos, nós teremos que começar em Jerusalém. Não podemos começar o trabalho lá nos confins da terra. Não é bíblico, não é um modelo bíblico, não é esse. É começar em Jerusalém. E homens e mulheres de Deus começaram em Jerusalém, como esses 3 que eu citei agora. E eu quero citar também 2 homens de Deus chamados Paulo e Barnabé. Eu não vou contar a história deles, eu não vou recapitular a história deles, mas eu quero dizer que Paulo e Barnabé foram os primeiros homens que plantaram a igreja, a primeira igreja fora de Israel, em terras gentílicas, lá em Antioquia. Portanto, foram eles 2 também os 2 primeiros missionários enviados pela igreja de Antioquia, pela igreja de Jerusalém, mas via Antioquia. É porque Paulo e Barnabé fizeram esse trabalho. Será que eles começaram lá nas viagens missionárias? Não, a Bíblia diz que eles começaram em Antioquia, eles começaram em Jerusalém. Quando Paulo é levado para Tarso, e a igreja
perseguida, ela corre e sai e forma um grande número de judeus em Antioquia, e lá é formado, e a Bíblia diz que chega aos ouvidos do povo, dos irmãos em Jerusalém, que Antioquia estava fervendo, o Espírito Santo estava fazendo coisas maravilhosas. A igreja manda Barnabé para lá, que depois pega Paulo, faz um trabalho durante mais ou menos um ano, ali em Jerusalém, e depois o Senhor os envia para a primeira viagem missionária. De forma que eles não começaram nem na Judéia, nem em Samaria e nem nos confins da terra. Eles começaram em Jerusalém. Glória a Deus. O avivamento nas missões regionais. As missões regionais, se as locais são ali no bairro onde nós moramos, as regionais são as regiões mais afastadas. Nós podíamos falar aqui que as regionais para nós seriam o interior do estado, os campos do interior do estado. Podemos dizer que a missão regional é aquela realizada em locais mais distantes do centro. É aquela que o Senhor fala em Jerusalém e a Judéia. Tanto em Jerusalém como em toda a Judéia. Essas são as missões regionais. Veja que há uma continuidade, não pode haver quebra de continuidade. Começa em Jerusalém, mas segue para a Judéia. Chega na Judéia, mas não pode haver quebra, tem que ir para Samaria e depois aos confins da terra. Nós não podemos achar que as almas da missão local sejam mais valorosas do que das missões regionais ou das missões transculturais. Também não podemos achar o contrário. Não podemos achar que as almas da missão transcultural são mais importantes do que as da missão local. Nós não podemos achar que ser missionário é ter status, é ser um escolhido a dedo de Deus, mais do que os que estão nas missões locais e regionais. Não. É uma continuidade, é um trabalho contíguo, um trabalho que não pode ser quebrado. Começa em Jerusalém, vai à Judéia, vai a Samaria e prossegue aos confins da terra, e que a igreja de Deus, a igreja recém-formada, eu sempre gosto de dizer que a igreja não foi inaugurada no Pentecoste, ela não foi formada, foi inaugurada, e essa igreja recém-formada, ela prossegue nas missões regionais, fazendo a grande obra e cumprindo a grande comissão que o Senhor havia colocado nas mãos deles. Glória ao Senhor. E as missões regionais atualmente? Se nós fizemos atualmente, nós não podemos deixar de fazer hoje. Eu me lembro que os 3 servos de Deus que eu citei, a irmã Norina, o pastor e a irmã Lindinalva, eu também estava lá, nós fazíamos por domingo cerca de 2, 3 cultos relâmpagos, aqui nos arredores, aqui nas ruas do Augusto Franco, que nós podemos chamar a Jerusalém da nossa missão. E isso, hoje nós temos uma igreja formada, uma igreja abençoada, uma igreja ensinada, uma igreja avivada, mas começou lá atrás, por servos de Deus abnegados, servos de Deus avivados, que queriam ver o trabalho crescer. Então nós esperamos que hoje, nas missões regionais, também esse trabalho prossiga, que as campanhas evangelísticas, que os trabalhos de oração prossigam, para que a palavra de Deus seja pregada e nós abreviemos com isso a volta do Senhor. Glória a Deus. Avivamento e as missões transculturais. A primeira igreja missionária. Nós vemos aqui que a primeira igreja missionária que a Bíblia registra foi exatamente em Antioquia. E lá, a Bíblia diz que lá tinha, após a formação da igreja,
migraram para lá vários homens de Deus, que a Bíblia chama de mestres e doutores. Estavam entre eles Barnabé, estava entre eles o Paulo, e eles lá partiram para as 3 viagens missionárias. Paulo na primeira com Barnabé, na segunda com Silas, mas eles partiram para fazer a obra de Deus naquelas 3 viagens missionárias, e a Bíblia diz que nessas viagens missionárias de Paulo, ele pregou na Ásia, naquelas igrejas que lá do Apocalipse, ele pregou, foi ele que plantou várias daquelas igrejas, e foi ele que implantou, por meio do Espírito Santo, o avivamento e o fervor dos irmãos ali. Nessas viagens missionárias de Paulo, na segunda, ele cria também a primeira igreja evangélica em terras europeias. Ele cria a primeira igreja em Filipos. Ele abre, ele planta ali a igreja de Filipos, onde aconteceu aquele episódio que todo crente conhece, do carcereiro. Foi Paulo que fez aquela obra, aquela grande obra. Foi ele, inspirado pelo Espírito Santo, ele faz aquela grande obra. Mas, meus amados, o trabalho que começa na Europa, ele se irradia por todo o mundo. O Brasil, o trabalho do Brasil, o grande avivamento espiritual, o grande avivamento pentecostal do Brasil veio da Europa. A Europa foi quem também espalhou o evangelho nas Américas, na América do Norte, aqui pela América do Sul, América Central, foi a Europa. Mas, meus queridos, isso não demorou muito. A Europa experimentou e experimenta uma grande decadência. Foi a partir de lá que houve o espalhamento do evangelho. Mas lá também, hoje, a Europa está em decadência. Precisamos orar muito pelos irmãos europeus, para que o Espírito Santo retorne, para que eles aceitem, para que eles façam como o nosso irmão salmista Davi: Senhor, não retires de mim o Espírito Santo. O país que instala a primeira igreja evangélica, o país que instala o evangelho em todo o resto do mundo, ele não consegue se firmar em pé. E hoje nós vemos que os horrores, as coisas ruins que acontecem na Europa por conta da separação de Deus. A Europa alcançou as Américas, a Europa alcançou a África, a Europa alcançou a própria Europa. A Europa, foi na Europa que houve o grande trabalho de Lutero, o grande trabalho de grandes homens de Deus, que começou cerca de 100 anos antes de Lutero. A Europa fez tudo isso, mas nós precisamos orar por ela. Os crentes se acomodaram, deixaram de buscar o avivamento espiritual, conforme diz a palavra de Deus. Há países no velho continente em que nem 5% das pessoas frequentam qualquer igreja. A igreja que evangelizou o mundo. Irmãos, isso é muito triste. A igreja que evangelizou o mundo hoje está decaída, está fria, está parada. E nós temos que orar muito por ela e por nós também. Porque hoje nós não vemos também o fervor que nós víamos há 40 anos aqui no Augusto Franco. Homens e mulheres de Deus, crianças, adolescentes e jovens, trabalhando, fazendo 2, 3 cultos relâmpagos neste grande conjunto. Nós não vemos mais isso. As grandes campanhas evangelísticas sumiram. As grandes campanhas de oração sumiram. O grande fervor sumiu. Ou ainda está sumindo. Mas nós queremos dizer que o nosso Deus é o Deus da igreja. O nosso Deus é o Deus que ouve orações. Nós tratamos em lições anteriores que os Estados Unidos também
experimentou um grande avivamento. Mas depois da independência dos próprios Estados Unidos, houve um esfriamento muito grande, desde 1776 até mais ou menos 1800, quando Deus voltou a reanimar o povo americano e, segundo a história, ali foi o maior avivamento que os Estados Unidos já experimentaram. Então, o Deus que reavivou os Estados Unidos é o Deus que vai reavivar a Europa e é o Deus que vai reavivar o Brasil. É o Deus que vai reavivar o nosso pequenino estado de Sergipe, para que nós possamos pregar o Evangelho e ver as almas renderem-se aos braços do Senhor. Elas concretizam o ID, imperativo de Jesus, que ordenou a seus discípulos ir por todo mundo, pregar o Evangelho e tal. Então, esse ID está em voga, está verdinho, esse ID é atual. Quem deu a ordem e que prometeu estar conosco todos os dias. O bom é que ele prometeu, ele deu a ordem e disse: eis que estarei convosco todos os dias até o final dos séculos. Até o final, ele prometeu estar conosco. Então nós temos este grande aliado, este grande avivador, que é o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, para nos impulsionar a fazer esse trabalho, a reavivar a obra e ganhar as almas que Jesus disse que são do aprisco, que não estão nele, mas convém que sejam agregados. E tudo isso nós podemos fazer com aquele fervor do avivamento espiritual, com aquela sensação de que o mundo não presta para nada e que nada aqui nos importa mais do que ganhar as almas para o Senhor. É isso, se nós pensarmos assim, certamente nós ganharemos muitas almas para Deus, certamente nós faremos um trabalho muito grande para o Senhor, as igrejas aumentarão, o diabo é ofuscado, o inferno é combatido e nós estaremos esperando a grande, certeira e maravilhosa vinda do Senhor. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe, nos guarde e até o nosso próximo encontro. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá.